Te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó. Já mencionei sobre esse texto aqui. Eu gostaria de reforçá-lo. Enquanto a gente abre, os irmãos que estão nas mídias sociais, está na sua casa, é mais fácil. Eu queria pedir para você convidar ou convocar, dependendo se você conhece, amigos que estejam nesta hora, talvez carentes, precisando ouvir a palavra de Deus. Você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram principalmente, clica lá, convida. É uma maneira de você estar falando de Deus. É uma maneira de você mostrar para essa pessoa que você a ama. É uma maneira de você mostrar para ele que ele é importante, que você quer compartilhar um pouco do que Deus está dando para você e vai dar mais, porque já deu. Foi uma bênção esse tempo de louvor, na presença do Senhor, essa palavra que nos estimula a ofertar, a abençoar. Ele vai continuar falando comigo e com você. Amém? Livro de Jó, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Essa mensagem dada a Jó diz assim: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que você se vê em dificuldade, você se desanima. Mas agora que você se vê em dificuldade, quando você é atingido, você fica prostrado. Jó, todos sabem a história de Jó pelo que ele passou. Jó era um cristão. Quero crer melhor, muito melhor do que eu, temente a Deus. E eu queria te convidar agora a voltar à sua memória, ter um tempo aqui, um déjà vu. Desde o momento que você teve um encontro com Deus. Você pode dizer assim: como assim, pastor Rogério? Um encontro com Deus. Eu conhecia a Deus, eu ouvi falar de Deus, mas num sábado especificamente, um sábado de frio, menos frio do que hoje. Já me falaram que eu estacionei meu navio, o meu barco lá fora, porque as brincadeiras, não é porque pastor que não tem brincadeira não, viu, meus irmãos? Mas um dia frio, num sábado à noite, convidaram-me, minha mãe na verdade marcou e foi visitar uma igreja. Nós passávamos por um momento de dificuldade, e naquela noite o Senhor usou aquele homem de Deus para falar coisas que certamente eu e minha mãe precisávamos ouvir, e não tinha outra maneira senão no final daquela pregação eu me ajoelhar e dizer: que Deus é esse, quero conhecê-lo mais. Foi no sábado. Lembro a data, lembro o momento, nunca mais vou esquecer na minha vida o dia da minha conversão, o dia que eu recebi a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Um marco na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim, que foi Ele que me amou. Certamente foi assim com você também. Me emociona de lembrar. Certamente foi assim com você também. E eu quero te fazer memória. Como que foi isso? Você recebeu o Senhor e começou um tempo a vivenciar isso. Como que foi esse início da vida cristã com você? Eu vou falar comigo, talvez com você não tenha sido diferente. Comecei a ter um prazer, um desejo de fazer as coisas para Deus. Comecei a estabelecer alvos. Eu nem imaginava alvos espirituais, propósitos espirituais. Eu não sabia o que era isso. Mas eu comecei a mergulhar e a ler mais da Bíblia. Tinha uma vigília de oração, eu estava lá. As irmãs faziam naquela época, tinha um trabalho chamado consagração, domingo pela manhã, eu estava lá. Tempo de oração, eu estava fazendo oração, não sabia muito como era a oração.
repetia muito as mesmas coisas, mas eu estava lá. Tinha atividades na igreja, desde limpeza, distribuir panfleto, atividade de oração, atividade de ensaio. Eu não fazia parte da parte de música, louvor, eu não sabia nem tocar, mas eu estava lá sentado assistindo, porque aquilo me trazia prazer. Eu não tinha mais prazer em outra coisa senão ouvir, estar perto, próximo das pessoas, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores a Deus. Eu acho que talvez com você não tenha sido diferente. Começa a se lembrar como foi esse, como muitos chamam, primeiro amor. Como foi esse começo na sua vida, esse novo começo que Deus permitiu. Uma constância de buscar a glória de Deus, uma constância de buscar pureza, uma constância de buscar santidade. E essa constância de ler a Bíblia, tentar entender a Bíblia, que talvez você não entendia, eu não entendia tudo, mas eu tinha desejo de ler. Se essa é a palavra de Deus, ela fala comigo, eu quero ouvir mais da palavra de Deus. Eu lia manhã, tarde, noite, e aos poucos, pelo desejo, pela gana, pelo afã, pela busca de Deus, o Espírito Santo de Deus vai mudando, vai transformando. Porque quando eu recebi a Cristo, eu recebi um dom, um presente, que é o Espírito Santo de Deus, para morar na minha vida. E Ele foi me ajudando. Eu fui buscando santificação. Com você não foi diferente. Você foi buscando ter um novo caráter. Coisas que você fazia, você começou a deixar de fazer. Por quê? Porque a palavra começou a mudar a sua vida, começou a mudar a nossa vida, o nosso ser, começou a nos transformar. E a gente começa a fazer uma coisa muito importante: vencer o pecado. Espírito Santo em nós, a gente começa a dar vazão, peso, prioridade, foco na palavra de Deus, e começa a ler a palavra, e a palavra vai enriquecendo a nossa mente, a palavra vai nos alimentando e aumentando a nossa fé, e a gente começa a vencer o pecado, a gente começa a vencer as dificuldades, a gente começa a caminhar mais por fé e menos por razão, menos por lógica, menos por que um diz ou que o outro diz. Eu começo a fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Eu tenho esse prazer de falar, de ouvir Deus falar através da Bíblia. Eu ouço louvores, isso me traz paz, me traz tanto prazer, e eu quero compartilhar. Quantas pessoas você falou de Jesus, não sabia nem como falar de Jesus? Você saía falando: olha, eu fui numa igreja e eu ouvi uma palavra, um pastor trouxe isso para mim, Deus falou comigo, eu dei um texto na Bíblia, e você não sabe nem explicar, e você se atropela até de tanto amor, tanto vigor, tanto brilho de Deus na sua vida. Se aconteceu com você, dá um sinal dessa manhã, quero ouvir. Aconteceu assim comigo, não sei se aconteceu assim com você. Aconteceu assim com você? Com alguns aconteceram. E você começa a ter também um processo de querer ganhar almas para o reino do Senhor. Foi bom para mim? Eu preciso compartilhar com meu irmão, com a minha irmã. Se foi bom para você, você começa a compartilhar com o próximo. E você lê a Bíblia e continua em jejum. Oh, aleluia. Você não sabe o que é jejuar, você começa a jejuar. No começo você começa a jejuar, talvez uma parte, uma refeição, um pedaço. Você vai aprendendo, e pessoas mais maduras começam a compartilhar, a te ensinar. E você vai crescendo, você vai sendo abençoado, e vai se desenvolvendo a sua fé, a sua vida cristã. Até aí, uma bênção, uma coisa que às vezes a gente não nota, que em paralelo acontece. O inferno não está contente com a minha vida, com a minha conversão, com a sua conversão, sabia disso? Você que está aqui na mídia social, não pense que o mal não existe, o mal existe. E o mal existe, e ele quer nos destruir. A Bíblia diz que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, naturalmente, como resultado dessa vida cristã, nós elevamos o nosso padrão. Eu começo dia a dia evoluir, crescer, em cumprimento até a palavra de Deus, que fala que a nossa vereda seja clara, que nós possamos clarear a nossa vereda, nossa vida de glória em glória, que seja cada vez mais clara, buscando o dia perfeito. Este é o objetivo para todos nós como cristãos. Mas parece que no decorrer desta caminhada,
acontece uma coisa interessante. As lutas sempre existiram. Talvez em algum momento, porque eu já estava distante de Deus, eu tinha menos lutas. Já estava na mão do meu adversário, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Em determinado momento, eu mudei minha rota. Eu fazia pecado, eu queria enganar, eu dava jeitinho. Em determinado momento, eu mudei a minha rota. E a palavra foi me trazendo coisas que eu não conhecia, ou que eu talvez não fazia questão de saber. E eu começo a mudar. E as lutas também aumentam. Lutas em todas as áreas, meus irmãos. Pastor, luta no ministério. Sabia que ministério não é fácil. Pastor Rogério está aqui no fundo. Pastor Rogério, é fácil o ministério, pastor? É luta, né? Meus queridos, dentro da igreja, no ministério, nas atividades, com as pessoas, ter paciência, receber pedrada e você, como você devolver em amor, como você ouvir as pessoas, como você atender, como você abençoar, ajudar, levantar a pessoa que às vezes está alcoólatra ou de alguma situação bastante difícil, e depois que ela está aplumada, ela fala assim: tchau. Jesus teve um amigo querido, Judas, que o apunhalou, porque nós seríamos diferentes. Lutas no ministério. Só no ministério? Não. Tantas áreas da vida. No corpo. Não é só por conta da idade. Enfermidades, dores. Pastor Eliana não está aqui, certamente, para a dificuldade da sua perna. Estejam orando pela pastora Eliana. Tem passado por momentos difíceis, principalmente por conta da pandemia. Não que ela teve, porque a gente olha a pandemia, mas esquece que as pessoas têm outras enfermidades e precisam tratar. E os hospitais estão fazendo uma empurroterapia. Prioridade é Covid, o resto não tem prioridade. Misericórdia, Senhor. É uma luta no corpo. Nós temos vivenciado essa luta nesses dias. Mas só luta nisso? Não. Lutas em outras áreas. Na família. Porque ele está indo para a igreja, a família é... Não, nós lutamos. Lutamos para ser o melhor marido. Lutamos para a esposa ser uma melhor esposa, para os filhos colocar os filhos no caminho da verdade, ensiná-los. É uma luta. E contra o diabo, o inimigo se levanta, colocando ciladas para você cair, ciladas para você talvez aceitar jeitinhos, talvez coisas que você deixou, pecados que você venceu, e começa a colocar mais cercas, mais armadilhas para que você possa cair. Sem falar de outras coisas do nosso país, né? Como corrupção, como foco em coisas, não em pessoas. E parece que tudo isso junto era para nós continuarmos focados no Senhor, mas parece que com tudo isso junto, no tempo nós começamos a desanimar por conta dessas investidas, dessas lutas, dessas batalhas. E essas lutas que começam a nos desanimar, uma coisa que ela começa a fazer é reduzir. Se eu orava X horas por dia, por conta das lutas, das dificuldades, trabalhar muito, fazer muita coisa, eu começo a orar menos do que quando eu me converti muitas das vezes. Eu começo a ler menos Bíblia do que no passado. Eu começo a caminhar. Lembra que eu mencionei dos alvos espirituais? Esses alvos são menores, talvez eu tenha menos foco, menos objetivo neles. Eles não são mais talvez tão importantes. Na prática, na mente sim, mas na prática, nós não somos o que falamos, nós somos o que refletimos. Vou repetir, Lagoinha, nós não somos o que mencionamos, nós somos o que deixamos de legado. As nossas ações refletem o que nós somos. E parece que nós começamos a literalmente desanimar. E por conta desse desejo de tantas coisas, de tantos afazeres, e menor
para com as coisas do Senhor, parece que os nossos alvos, a nossa santidade, a nossa régua começa a diminuir. Por isso que muitos dizem, precisa voltar ao primeiro amor. Na verdade, eu não estou longe dele. Eu só estou deixando de colocá-lo como primazia, como primeiro lugar. E outras coisas, TV, internet, tantas outras coisas que eu coloquei como segundo plano, passa a assumir o primeiro plano. Me lembro quando me casei. Algumas pessoas falaram assim, agora vocês vão ficar viajando, vão curtir a vida de casado de novo. Olha, meus queridos, tirando naturalmente a parte financeira, que todo mundo quando casa, não casa sobrando dinheiro, está sempre faltando. Acho que não é diferente para cada um de vocês também. Foi, acho que, um dos períodos que a gente mais conseguiu buscar o Senhor. Porque nós entendíamos que era a base de uma nova família e precisávamos do cordão de 3 dobras, do terceiro cordão, para nos fortalecer, para nós não errarmos, para nós crescermos no propósito do Senhor. Mas parece que no tempo as coisas vão diminuindo e a pessoa começa a ler menos Bíblia, começa a ter menos sede por ter o Senhor. E eu posso dizer para você que isto não é o que Deus propôs, não é o que Deus planejou para mim e para você. Esse não é o projeto de Deus, não é o projeto eterno de Deus. Nós termos uma vida mais ou menos, como dizem, meia boca. Mas eu tenho tantas coisas importantes, mais importantes. Talvez num momento desse, pessoas que estão sofrendo, estão com entes queridos internados, ou perderam até. É um momento talvez de parar e pensar no que é importante, o que é mais valoroso, o que tem mais importância para mim e para a sua vida. É tempo disso. E parece que nesse momento de desânimo, de discórdia, como fosse uma vida adulta cristã, como criança, tem um momento que você entra, parece uma fase pré-adulta, quase adolescente, que você começa a criticar, porque quando você começa a se esfriar e distanciar e não ter tanto foco, nasce algumas coisas, como por exemplo a crítica. Isso não está bom, isso está ruim, não tenho vontade de ir para aquela igreja, aquela outra também não, e não acha a igreja boa para ir, e você não se finca na presença do Senhor de forma alguma, e diante de tudo você começa a olhar para o outro. E aí eu quero devagar nesse aspecto, no que Asaf nos ensinou na palavra no Salmo 73. Se puder abrir, Salmo 73, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI, que diz assim: Asaf era um dos líderes do ministério de louvor da música do rei Davi. Versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Veja, Jó estava sendo criticado, porque quando as dificuldades vieram sobre ele, ele esmoreceu, e acharam que ele esmoreceu por conta disso. E aqui, o salmista fala: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele começa a falar, eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte. Ele começa a ter inveja daqueles que não amam e não conhecem a Deus. Versículo 10: por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Antes ouvia a palavra de Deus, antes meditava na palavra de Deus, antes queria ouvir homens de Deus, agora não. Olha o que o versículo 10 fala: o seu povo se volta para eles. O povo que era para ouvir a voz de Deus se volta para o ímpio. Olha que interessante. E bebe suas palavras até saciar-se.
misericórdia, o que temos ouvido, que tem nos tirado do foco do primeiro amor, do único amor. Olha o que ele diz em versículo 11: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Estes são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha o ápice que chega a pessoa quando começa a esfriar e não atentar aos desígnios do Senhor. Certamente foi inútil manter-me puro. Misericórdia. Foi inútil ter um coração puro. Foi inútil lavar as mãos na inocência, viver com inocência e santidade. Será que você está assim, nessa fase? Ao ponto, como Asaf menciona aqui, se arrependendo dos caminhos, e porque o ímpio, porque o outro, porque parece que o caminho deles são caminhos de glória e de vitória, a gente só sofre, só apanha. Versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Parece uma mensagem dos nossos dias, né? O dia inteiro a gente é afligido, e toda manhã parece que você acorda já com todas as dificuldades na mente, das atividades, das ações, das contas, das dívidas, das mazelas, dos ataques do inferno. Versículo 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Se você está tendo dificuldade no seu trajetório, na sua trajetória, no seu trajeto do caminho do Senhor, busque um irmão, uma irmã mais experiente para caminhar com você. Não ande sozinho. Não diminua o ritmo, que daqui a pouco você vai parar, ou pior, você vai mudar a sua direção. Porque Deus é tão amoroso e tão respeitoso que Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra. Se você der permissão, Ele muda o seu caminho. Se você já pedir a Ele, Ele te orienta o caminho da verdade, da justiça, do juízo. Mas se você não fizer nada, sabe o outro, o tinhoso, ele não tem respeito. Ele vai tentar destruir a sua porta para entrar. Ele não vai bater e respeitar, não. Ele vai dar maneiras, colocar brechas. Você abre um pouquinho para ver, ele coloca uma cunha naquela fenda. E essa cunha vai passando um pouquinho, daqui a pouco ele empurra a cunha, vai abrindo mais, e até chegar uma hora que talvez você não tenha mais forças de voltar ao que nós chamamos de primeiro amor. Mas o salmista aqui, versículo 21, fala assim: quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu sentia inveja. Não adianta nós ludibriarmos o nosso interior quando isso acontece. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Olha a conclusão que Asaf chega. Contudo, graças a Deus que tem um contudo, sempre estou contigo. Ele entende que Deus não o abandonou. Tomas a minha mão direita e me sustém. Mesmo em fraqueza, mesmo em dificuldade, ele entende que o Pai está ali, esperando o momento dele olhar e pedir ajuda, para que o Pai estenda a mão e tire ele desse charco de lodo, charco de tribulação, de dificuldades, de falta de fé até. Versículo 25 diz assim:
A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança, minha herança, para sempre. Deus é a sua herança. Olha que tremendo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Por que você se acusa tanto? Você não é o único que erra, você não é o único que fraqueja. A questão é, o que você faz depois desse momento de dificuldade, de fraqueza? Você declara que Deus é a sua força? Você declara que o seu coração e a sua herança é o Senhor? A questão é isso. É você dar legalidade a Deus na sua vida. Versículo 28, para finalizar essa parte. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, fiz do Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. E aqui a gente passa a ter uma fase interessante. Não é por força. Mas acontece muito na vida no meio cristão. Eu entendo que Deus permite às vezes a gente ter momentos de fraqueza. Porque, mas eu fazia isso, eu orava, a pessoa era curada, eu fazia aquilo, eu. E quando você passa por um momento de fraqueza, você entende que nunca foi você, nunca fui eu. Foi uma palavrinha chamada graça. A graça de Deus. Foi pela graça que Ele me usou, foi pela graça que Ele me alcançou, e foi pela graça que Ele me usou para alcançar outros, para amar outros, para abençoar outros. Graça, apenas isso, graça. Quanto mais eu acreditava, quanto mais eu cria, quanto mais eu colocava a minha fé em prática, mais a graça do Senhor superabundava na minha vida, porque eu era fraco, porque a graça superabunda na fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte, porque ele é fraco, e quem é forte é o poder de Deus que está aperfeiçoando-se nele. Nunca é a gente, mas por alguns momentos nós crescemos, nós nos achamos. A memória, e parece que essa fase pré-adulta no mundo cristão traz essa dificuldade. Porque eu falo bem, ou porque eu prego bem, ou porque eu toco bem, ou porque eu faço isso bem, porque todos me chamam, porque todos batem no meu ombro, porque eu canto tão bonito. Nunca fui eu. Nunca é você, meu irmão, minha irmã. Se não fosse o Espírito Santo do Senhor na minha e na sua vida, ai de nós. É sempre o Senhor, sempre foi e será o Senhor. E interessante que quando você entende isso, você volta para o foco. Olha o que o salmista fala aqui. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Volte para o Senhor. Bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano, eu fiz do Senhor o meu refúgio. Dificuldades vêm e virão. Eu não estou trazendo maldição, eu estou falando. Nós vivemos num lugar chamado mundo, a qual o seu domínio, o seu gestor é o inferno, é o diabo. O mundo jaz no maligno, a palavra diz. Ou seja, o mundo está caminhando em morte pela gestão do inferno, pelo maligno. Isso ainda não aconteceu por causa de mim e de você, dando legalidade e liberdade ao Espírito Santo de Deus. Por isso, quando a gente coloca os nossos pés, Deus nos dá por herança, porque ali passa a ser um lugar onde o Santo de Deus está presente, onde você passa a ser luz, e a luz ilumina as trevas, a luz ilumina a escuridão, e as pessoas começam a enxergar. Por isso, quando você chega perto de uma pessoa que está enferma, que está em meio a pecado, ela começa a entender que ela está em pecado.
como Adão e Eva, chegaram a ouvir a voz de Deus e correram e se esconderam, porque eles pecaram. Deus é luz. Quando você, sendo luz e sendo sal, como a palavra diz, eu sou sal, sejam sal e luz, Deus vai te usar para ser sal e luz. Basta você querer. E como consequência de você colocar Deus como seu refúgio, é você fazer uma coisa que talvez você deixou de fazer. Esta palavra veio ao meu coração ontem, numa visita que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma visita e o Senhor pôs algo no meu coração. E eu achei que não era o momento. Não o Espírito Santo, eu não o fiz. Nós estávamos fazendo uma visita de uma família, orando por uma criança, uma cadeira de rodas. O Senhor pôs no meu coração: pergunte quem quer receber Jesus. E tinha uma pessoa que já era cristã e outros. Estava um ambiente tão gostoso e eu não fiz. Eu não fiz. Estou falando do meu exemplo, porque pode acontecer que ter outras áreas está acontecendo com você. Daquela hora até agora que estou pregando isso, o Espírito Santo falando no meu coração, e a palavra veio inclusive neste aspecto, que pessoas estão deixando a prioridade de proclamar o reino. Quando aqui está o salmista fala no seu versículo 28, proclamei todos os seus feitos. É o que? Anunciar a glória do Senhor, anunciar o nome do Senhor, anunciar a Jesus como o único e suficiente Salvador, até que Ele venha. Eu já pedi perdão ao Senhor, e já montei a estratégia para corrigir a minha falha, de não ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Pastor Rogério, como que é esse ouvir a Deus? É sentir o desejo no coração, permeado de uma paz, de um mover onde você não consegue entender e você executa, mesmo que traga vergonha, mesmo em meio às dificuldades. Você abre os seus lábios e declara. Eu me lembro da minha infância, eu falava para meu pai: pai, vou entregar o ouro agora aqui, né? Meu pai ia lá no mapping, lá no centro da cidade comigo, à tarde, finalzinho de tarde, ele preferia do que à noite, por segurança. E tinha uma roda e um homem falando da palavra de Deus. Minha família não era cristã ainda, e falando da palavra de Deus, e falando da palavra de Deus. Pai, o que esse homem está fazendo? O que ele está falando? Ele não tem vergonha? Todo mundo olhar para ele aqui. Será que você tem vergonha de falar da palavra do Senhor? O Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele é a nossa herança. Ele nos chama para evangelizar. Pastor Rogério, esta é a fraqueza. Nós nos convertemos, crescemos, pelas lutas provavelmente nós começamos a enfraquecer, talvez desanimar. Como que eu recupero isso? Como que eu volto isso? Não tem outro caminho. Como o salmista fala aqui: para mim, bom é estar perto de Deus. E não tem outra maneira senão que me vir ao meu coração entender que nós precisamos ter fé. Como é possível ter fé? Precisamos ter fé. E aí me vem Hebreus 11. Vou te convidar para abrir o livro de Hebreus, capítulo 11. O que é o livro de Hebreus capítulo 11? É uma menção aos heróis da fé, pessoas que em toda a história da humanidade também tiveram dificuldades, não foram diferentes de mim, de você. Vários, eu só grifei alguns nomes, tem tantos. Enoque, que
que fala em Hebreus 11, versículo 5. Noé, Abrão, Isaac, Jacó, José, Moisés, estão tudo aqui na galeria da fé. E eu queria parar com você no versículo 32, que diz assim, Hebreus 11, 32. Que mais eu direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, de tantos homens de Deus que viveram pela fé e por fé. Versículo 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, aleluia, escaparam do fio da espada. E aqui vem a frase que me fez parar: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mas eu grifei aqui: da fraqueza tiraram força. Nós estamos falando que nesse momento talvez muitos estejam desanimados, uma fraqueza espiritual que não consegue ter forças mais para ler a Bíblia como lia antes, para orar como orava antes, para evangelizar, falar de Deus, para limpar, para compartilhar, para tocar, para ministrar, para tantas coisas, para orar pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. E a fraqueza espiritual talvez por tantas coisas como nós já mencionamos. E eu orando, Senhor, e a saída para isso? E parece que aqui tem a palavra, a resposta da pergunta: da fraqueza tiraram força. Eu tenho água aqui dentro dessa taça, dessa xícara. O que eu posso tirar de dentro dessa xícara? O que eu posso tirar, Lagoinha? Água, vocês estão comigo, né? Posso tirar água. De um saco de arroz, você tira o quê? Feijão? Arroz. Como que da fraqueza dá para se tirar a força? Porque a palavra aqui diz isso: da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. E eu continuei lendo, que começou a me encantar e começou a ficar incandescente meu coração, que em meio às dificuldades, aonde que está a resposta disso? E aí vem no capítulo 12, parece que com a resposta que Deus falando para mim, para você nesta manhã. Hebreus 12 diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu distribuí isso aqui de uma forma bastante objetiva em 3 chaves. 3 chaves para nós fugirmos da fraqueza espiritual, que o escritor de Hebreus diz. Primeira delas: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Essa é a NVI. Ou na outra versão, de tudo que nos embaraça, de tudo que está nos acorrentando, nos amarrando, nos aprisionando, nos criando dificuldades. Primeira coisa, nós temos que nos livrar, sem titubear. Ah, mas é tão bonzinho, lixo, longe de mim. Ah, mas isso aqui talvez no futuro, longe. O cônjuge guarda a foto da ex-namorada de 10 anos atrás. Lixo, fogo, meu querido, minha querida. É um exemplo. Não sei porque eu mencionei isso, mas é um exemplo. Tudo que me embaraça. Se eu tenho um colega que todo dia me chama para fazer alguma coisa que não é caminho do Senhor, foge. Lembra de José do Egito? Ele saiu correndo da ameaça do pecado. Foge, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Essa é a primeira chave. Segunda chave:
Quando nós nos convertemos, nós subimos o padrão espiritual, orando, jejuando, lendo a palavra, nós caímos de cabeça literalmente. E parece que no decorrer do tempo nós começamos a criticar, a se achar, e a gente passa por um momento de fraqueza e dificuldade. A gente precisa fazer o quê? Porque a régua naturalmente caiu. E quando a régua cai, a régua da santidade, alguns pecadinhos, eu não vou falar pecadinho porque tudo é pecado, não tem pecadinho e pecadão, e os pecados parecem que começam a surgir e começam a crescer na sua frente, e coisas que você vencia, que era tão tranquilo, você passa a cair. E a segunda chave é isso: se livre do pecado. Pecado é diferente de amarra. Amarra são coisas que te impedem de prosperar, te impedem de progredir. Eu tenho que ir para a igreja, mas eu venho vamos para a praia? Você tinha combinado de orar? Você tinha, olha, eu vou ter tal hora, eu vou estar na igreja, eu vou estar ensaiando, vou estar jejuando, uma vigília à noite, não importa. Vai aparecer alguma coisa para te atrapalhar? Eu vou para a igreja, vem a esposa: fica em casa hoje, meu querido. Seu esposo fala assim: se você está próximo, está abençoando ele, chama ele, inverte. Fala assim: vamos fazer o seguinte, eu fico todo o resto do tempo contigo, vamos comigo para a igreja? Vamos comigo para a presença de Deus? Vamos comigo falar com o Senhor? Inverte. Isso é amarra, que é diferente de pecado. Pecado é um ato de rebelião àquilo que Deus proíbe. Pecados pequenos, que a gente acha pequeno, mas ele é grande, porque ele começa, lembra que eu falei? O diabo arrumando aquelas estacas e começa a entrar aquelas cunhas, como cunha que põe embaixo da porta, a porta não se mover, o diabo começa a colocar isso. É um pecado, depois um pecado, depois outro pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então um pecado vai atraindo o outro, e você faz, mas isso aqui eu vou pedir perdão, e daqui a pouco você não pede perdão, e erra a segunda vez, e erra a terceira, e quarta, e daqui a pouco você vai tendo outros pecados. Então a segunda chave é se livre do pecado. Você sabe que é errado, não faça, fuja, peça forças, dedique tempo em oração, em santificação. Chame um irmão, uma irmã. Nós temos tempo de oração aqui na igreja. Vamos orar por você, vamos estar junto com você para que você possa vencer esse troço chamado pecado, porque isso te mata, e não te mata fisicamente, te mata eternamente. Que o salário do pecado, a consequência, o fruto do pecado é a morte. E a terceira chave, como está escrito aqui na palavra de Hebreus 12: mire, olhe para o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. É Ele, mire nele. Ele te deu a palavra. Coloque a sua confiança na palavra de Deus, porque é graça de Deus, não é porque você pode, ou você sabe, ou você estudou. É graça de Deus. Quando fiz teologia, uma das coisas que eu tinha temor: Senhor, vejo pessoas que depois da teologia parece que se esfriaram na presença de Deus. Não quero isso para mim. E veio ao meu coração, porque talvez em algum momento eles se acharam melhor que outros. Deus me livre, me guarde de algum dia me achar alguma coisa. Eu gosto de uma expressão de um pastor que diz que auxiliar do terceiro carimbador. Eu nunca mais vou esquecer essa expressão. Hoje não tem muito mais essa função de carimbar. Então tem o carimbador. Aí se ele estiver doente, não vier trabalhar, tem o auxiliar dele, o substituto. Aí depois tem o auxiliar. Ele está falando, o auxiliar do substituto do carimbador. Ou seja, é uma pessoa quase desnecessária na função. Porque quando eu pensar assim, eu vou dizer que eu sou fraco, e vou ter que me apegar à onipotente mão do Senhor. Vou estar sempre olhando para o Senhor, olhando para o meu Salvador. A gente falou de Jó. Comecei falando de Jó, que acusaram ele. Depois de toda a história de Jó,
Jó lá na frente, no capítulo 42, no versículo 5 e 6, diz assim. Se quiser por aí, que alguns irmãos preferem ler aqui. Jó 42, versículo 2 em diante. Você fala assim: meus ouvidos, eu sei que pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tu tudo podes, nenhum dos teus propósitos, ó Deus, pode ser impedido. Versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Quero deixar para você nesta manhã, você que já ouviu a palavra de Deus, você que está aqui presente ou que está aqui nas mídias sociais, já ouviu falar do Senhor, ouviu da palavra de Deus, mas não deu prioridade. Nesta manhã é a oportunidade de você pegar estas chaves, colocar em prática, de você dar vazão, dar prioridade à palavra de Deus. Mas agora meus olhos te conhecem de te ver, agora meus olhos te veem, Senhor. Eu te vejo dia a dia, eu acordo e estou te vendo, Senhor. Eu vou dormir, e eu sei que vou dormir o sono do justo, porque eu te vejo, o Senhor está comigo, aleluia. Por isso que o salmista, no capítulo 73, versículo 28, ele falava assim: para mim bom é me aproximar de Deus, eu pus a minha confiança nele, no meu Senhor, para poder anunciar as obras dele. Aleluia. Bom estar no Senhor. Deus tem isso para você, de andar contigo, assim como fez com Jó, assim como o salmista, em meio a, até em momentos que ele tinha inveja do ímpio, mas no final ele declarou: eu vou fazer a tua obra, eu vou levar essas, falar do Senhor tem feito, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Eu não vou menosprezar o sacrifício da cruz, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória tudo que o Senhor fez. Por isso que eu te falei, um dia volte. Quem era você antes de conhecer a Deus e o que Deus fez por você. Não desista, não se arrependa.